Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco, uma curiosidade. Vitor Luiz, um dos 3 reforços acertados nas últimas horas, lateral esquerdo que já foi do Palmeiras, do Ceará e do Curitiba, ele tem ascendência lituana e está nos planos da seleção da Lituânia para a disputa das próximas competições, então o Vasco pode ter um desfalque em datas FIFA por conta das convocações ao Vitor Luiz. Bora falar agora sobre o movimento de clubes brasileiros que está pressionando a CBF para o aumento do número de atletas estrangeiros permitidos dentro de campo. Só para fazer um breve retrospecto, ou uma retrospectiva no caso, né? Até o ano passado a gente tinha o limite de 5 estrangeiros por partida. Esses 5 estrangeiros poderiam ser relacionados para cada jogo, independentemente de começarem jogando ou ficando no banco de reservas. Houve uma pressão grande de clubes e esse aumento foi permitido para 7. Pois bem, agora o Atlético Paranaense, entre outros clubes brasileiros, o Furacão é quem lidera esse movimento, trabalha para que tenham um limite de 9 estrangeiros por partida. Quero dar a minha opinião antes de encerrar e mudar para o próximo tema. Acho um enorme equívoco. Com 7 atletas você já permite que vários jogadores só medianos de outros países ocupem espaço de atletas brasileiros. E a gente tem as categorias de base com muitos jogadores exigindo, pedindo, merecendo espaço nos times principais. Acho que esse tipo de decisão favorece os clubes que se precipitam, que não trabalham categorias de base e que querem concorrer no leilão. Você, o que pensa? Você gosta dessa ideia de 9 estrangeiros? Acho que isso funciona bem para países que têm poucos atletas revelados na base. E a Copa São Paulo de Juniores está aí para provar que tem muito menino bom merecendo espaço no time principal. Só para arrematar, vale a lembrança de que apesar de o limite ser de 7 estrangeiros, são vários os clubes brasileiros com 10, 11 até 12 jogadores gringos. Com a chegada das SAFs, o Brasil não vai precisar de uma normativa de fair play financeiro. Fabiano, vamos explicar um pouquinho de como é que funciona essa ideia do conceito do fair play financeiro. A ideia é que você só gaste aquilo que você pode, tá? A principal marca de uma SAF é a profissionalização dos clubes de futebol. O cara que compra uma SAF, o cara é dono. Provavelmente ele não vai querer ter prejuízo. E aí dá para usar o exemplo do Ronaldo, que é o cara mais comedido entre os donos de SAF. Ele é um cara muito conservador, ele só gasta aquilo que ele sabe que ele não vai ter prejuízo. Então, na teoria, se a gente tem uma entrada muito grande de SAFs, é de se imaginar que elas não vão gastar mais do que arrecada. Nicola, mas e o Bahia, que está gastando um montão de dinheiro? A estimativa é de que a médio e longo prazo, uma série de outras receitas permitam ao Bahia ter esse fluxo de caixa adequado com a realidade do investimento. O que pega hoje em relação a fair play financeiro são clubes que não pagam. Vou citar 2 exemplos, o Corinthians e o São Paulo. O Corinthians e o São Paulo tinham folhas salariais de 22 milhões e o Corinthians por mês no ano passado, São Paulo de algo na casa dos 16 milhões, e os dois conviveram com atrasos do direito de imagem durante todo o ano. Esses sim ferem o fair play financeiro, porque o fair play financeiro foi criado para que não invista-se mais do que não pode, exatamente para combater esse tipo de situação, tá? Então, o Verratti está em processo de renovação do contrato no Vasco. O contrato dele não termina por agora, mas o Vasco quer estender ainda mais o contrato e dar um aumento salarial. O martelo ainda não foi totalmente batido, mas houve um avanço considerável nas últimas horas e existe otimismo por parte do Vasco em relação à renovação. O Júnior Araújo perguntando se é verdade que o Vasco está contratando o Michael, ex-Vasco, ex-Flamengo. Não acredito, não é o tipo de operação que o Vasco tem feito, e aí já deixo contar várias sobre o Vasco. Quero começar falando sobre as saídas, tá? PEC foi oficializado, assinou na quarta-feira contrato com a LA Galaxy, negócio de 10 milhões de dólares. O Vasco ainda fica com 30% do valor de uma venda futura. Marlon Gomes. O Shakhtar anunciou nessa sexta-feira Marlon Gomes como reforço, operação de 12 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. O Vasco fica com 5% do valor de uma venda futura. Vão sobrar para o Vasco, excluindo as partes de empresários, de outros parceiros, 120 milhões de reais, tá? Bastante dinheiro para o Vasco, compatível ao que o Palmeiras faturou com o Kevin e com o Arthur, que também foram vendidos. Então, Palmeiras e Vasco já faturaram com vendas de atletas somente nesse ano 120 milhões de reais, cara. Daqui a pouco eu conto sobre os 3 reforços já anunciados pelo Vasco. O Vasco está em busca de mais contratações
Nicola, tem chances de o volante do Tajeres da Argentina pintar no Vasco? Ele não foi relacionado para o jogo de hoje. O Eduardo José está se referindo a um atleta que poderia ser trocado, inclusive com o Orelhano. Outra informação importante que foi confirmada nas últimas horas, o Orelhano não quer mais jogar no Vasco. Ele pediu, implorou, e o Vasco falou que não vai ficar com um jogador que não quer continuar. Então, diante desse cenário, ele forçando a barra para voltar para a Argentina, vai acabar acontecendo a negociação. E é aí que poderia pintar uma troca, porque o Vasco tem de fato interesse na contratação do volante do Tajeres. Deixa eu só pegar o nome dele. Rodrigo Vilagra. Esse cara também interessa ao Monterrey e ao River Plate, tá? Resta saber se o Orelhano se interessa em jogar no Tajeres. Imagino que ele tenha pretensões mais altas. Foi outro dia pretendido pelo Boca Juniors e tudo mais. Sobre volante. Hoje, o Vasco contratou um volante novo. Esse cara vem do Genoa da Itália. Só pegar o nome dele. Confesso que nunca tinha ouvido falar até ele ser anunciado. Até surgir a especulação envolvendo o nome dele. Quer ver, ó? Pablo Galdames. Ele é chileno, pertencia ao Genoa e tinha contrato até a metade do ano. 800 mil euros a operação, ou 4 milhões e 200 mil reais. Chega já na próxima semana para assinar contrato, vínculo até dezembro de 25, tá? Ela manda uma notícia do meu Vasco. Sobre reforços, mande um abraço também para o meu filho Micael, torcedor do Liverpool. Abraço para o Micael pai e para o Micael filho. Sobre Vasco e contratações, já falei sobre o volante chileno, o Galdames. O Vasco também fechou nas últimas horas com o Kehler, goleiro que já foi do Internacional, da Chapecoense, da Portuguesa. Goleiro só mediano e chega para ser reserva. O Léo Jardim é o titular absoluto. O Vasco havia ficado sem reserva depois que o Ivan foi devolvido para o Corinthians e passado para o Inter. Então ele chega para ser reserva. E o Vasco também está fechando a contratação do Vitor Luiz. Confesso que não vejo no Vitor um lateral pro nível de contratações que se imagina para o Vasco, mas também chega para ser reserva do Piton. O Vitor conta com o aval nem é do Ramon Dias, e sim do filho dele, com quem o Vitor trabalhou por alguns dias na época do Botafogo. Vocês vão lembrar, o Ramon Dias chegou a ser contratado pelo Botafogo alguns anos atrás, mas nem conseguiu estrear. Ele tinha um problema de saúde e o filho dele foi quem começou. O Botafogo iniciou tão mal que o Ramon Dias, sem nem ter estreado, foi mandado embora, e o Emiliano Dias, que era o técnico durante esse período, conheceu o Vitor e ficou com uma boa impressão do Vitor Luiz, e aí ele deu aval para a contratação, tá? O Vasco da Gama e tem mais clubes pedindo à CBF para aumentar de 7 para 9 o número de jogadores que poderão ser inscritos por partida no Campeonato Brasileiro. A tendência é que a CBF não se oponha a esta situação. Eu falei do Ramon Dias, deixa eu trazê-lo então, porque ele é muito direto. E é legal você conviver com uma pessoa desse jeito. Por exemplo, ele fala sobre Dimitri Payet e Orediano. E diz na cara, o jogador tem que querer ficar no Vasco da Gama. E enche a bola do francês. Con respecto a Payet, estoy muy contento con él. El equipo y el grupo está muy bien. Se está adaptando a Río, a lo que es el grupo. Han mejorado muchísimo y seguramente este campeonato, en este periodo y en este campeonato va a ser protagonista, como lo está haciendo, como lo fue hoy en el segundo tiempo. Y con respecto a Orellano, hablamos con él, es un jugador que quiere salir, él se quiere ir, entonces por eso el club le está tratando de buscar una sistemación para que pueda ir seguramente en otro club. Me gustan los jugadores que se quieren quedar en Vasco. Él pidió para salir y bueno, seguramente le encontraremos el club le va a encontrar una sistemación para que pueda jugar. O técnico Ramon Dias também fala sobre essa questão do rodízio que a gente citou ainda há pouco, para dar rodagem a todo mundo, para ter um elenco por igual, tecnicamente e fisicamente, porque vai ser uma temporada difícil. Já no Carioca, os jogos estão acontecendo a cada 3 dias. Então o Vasco jogou na última quinta, não é isso? E já joga amanhã. E na quarta-feira já estará em campo. No domingo, aliás, no dia 4, domingo, é isso? Vai ter o clássico já com o Flamengo no Maracanã. Então fala aí, o Ramon Dias.
Es un torneo donde necesitamos que jueguen todos para que se pongan todos en buenas condiciones. Tengo la posibilidad de cambiar, hay jugadores que no jugaron y seguramente el otro partido van a jugar. Estamos manejando el esfuerzo porque jugamos cada 3 días y tenemos que viajar. Entonces administrar bien los esfuerzos es muy importante para nosotros para llegar a clasificar porque queremos luchar para ganar esta Copa. Ao vencer a equipe do Madureira na última quinta-feira, o Vasco chegou à liderança do campeonato. O Botafogo hoje reassumiu esta liderança porque jogou e venceu a equipe do Sampaio Corrêa. Mas o Vasco ganhando amanhã do Bangu volta a ser líder. E Ramon sabe que isso é muito importante, que faz bem para o grupo, diferente do que foi o ano passado. Estamos contentos con todo el grupo, con todos los jugadores, porque hay una mentalidad diferente, mentalidad de presión, de intentar de atacar, de crear situaciones. Está el grupo y el equipo está mucho más suelto en el juego, está entendiendo el juego, cuándo tiene que acelerar, cuándo tiene que hacer tenencia, cuándo se tiene que defender, y eso es el trabajo que venimos haciendo desde el año pasado. Ahora hay algunos jugadores jóvenes que tienen que crecer todavía. Pero estoy muy contento con el grupo, nos falta algunos refuerzos que espero que en muy poco tiempo van a llegar. O garoto Ryan, de apenas 17 anos, mais uma vez foi relacionado. Vocês viram que ele não foi para a Copa São Paulo, ele ficou com o grupo principal. Quinta-feira ele fez seu primeiro gol como profissional na equipe principal do Vasco da Gama e o técnico Ramon Dias enche a bola dele e diz: não temos que dar responsabilidade a esse garoto, tem que deixar crescer naturalmente. Olha como é importante o que fala o Ramon. Jugador joven, con mucho futuro. Lo que pasa es que la situación anterior no es la misma que de ahora. En el campeonato pasado necesitábamos gente de experiencia, de mucho rodaje para poder salir de esa situación, no darle tanta responsabilidad a los jóvenes. Ahora tenemos la posibilidad mucho más tranquilo, empezó todo de vuelta, entonces lo trajimos y va a ir creciendo. Tiene muy buenas condiciones, le pega muy bien a la pelota, cabecea bien, tiene mucho olfato de gol, pero tiene que seguir creciendo. No le damos tanta responsabilidad porque después en la liga y en todo es completamente distinto, pero está creciendo muy bien y va a tener un futuro enorme. E esse ponto que eu vou trazer agora, o técnico Ramon Dias, é super importante, que às vezes o torcedor cobra da direção do clube, cobra da SAF, mas por que vendeu o fulaninho? Por que não ficou mais um ano com o Marlon Gomes? O Vasco oficializou hoje a saída dele. Por que não ficou mais um ano com o Gabriel Peck, pelo menos, jogador que estava dando resultado? Olha a resposta do técnico Ramon Dias com relação a isso, metendo o dedão na ferida. Primero, los dos jugadores se querían ir, porque yo escuché mucho a los hinchas, a los cosos, tanto los managers como los jugadores se querían ir, y yo no puedo, el club y nosotros no podemos retener a jugadores que no se quieren quedar. Veían otro futuro diferente, económico, entonces fueron ellos los que decidieron que se querían ir. Así que bueno, los vendieron muy bien económicamente, le sirve al club, pero que sepa la gente de Vasco que fueron ellos que se querían ir junto a los managers. Ok? Então é isso, né? O jogador quer sair, o staff do jogador quer que ele saia, quer que ele ganhe dinheiro agora, vai para um mundo diferente, vai para a Ucrânia, é um bom negócio hoje? Não sei te dizer, até porque tem a questão da guerra. Estados Unidos é uma boa? Sim, é uma boa, é uma grande cultura, uma grande economia. O Vasco vai receber um bom dinheiro nessas duas vendas e ainda terá outras metas, se os jogadores baterem lá fora,
Vasco fatura um pouco mais, no caso do Gabriel Peck, vendeu 70%. E aí, qual a sua opinião? O que você achou das respostas aí do técnico Ramon Dias? Fui lá, tirei da coletiva dele para a gente, né, dar um destaque. Isso aí é um cara que ganha grupo porque ele é direto. Ele não tem meias palavras, mesmo falando ali o espanhol, né, ele consegue transmitir o que ele quer falar para o torcedor, para nós da imprensa e para os jogadores também. Quero a sua opinião. Copa do Brasil, o sorteio vai ser terça-feira, dia 30 de janeiro, às 15 horas, na sede da CBF. Então tá aí, né, rapaziada, as notícias aí do Vasco e também das movimentações do futebol brasileiro aí para o aumento, né, de estrangeiros a serem, poderem, né, ser utilizados, né? Deixa aí sua opinião, o que você acha disso aí? O Vasco aí é um dos clubes que está nessa tentativa também de aumento, né? Até porque o Vasco também está com muito estrangeiro e as últimas opções aí que aparecem aí para o Vasco, né, contratar os últimos jogadores que o Vasco vem buscando também para poder fechar no seu elenco são estrangeiros, né? Então isso aí engloba muito no que o Vasco quer, né? Um aumento aí que antes eram de 5, foi para 7, agora os clubes aí estão se unindo, pedindo à CBF para aumentar para 9, até 9 estrangeiros poderem ser utilizados aí dentro de campo, né? Aí você escolhe se quer botar no banco, relacionar ou não, né? Mas eles querem esse aumento aí muito significativo para ter 9 estrangeiros. Porra, é aquilo, né? A gente fica no meio termo porque o Brasil revela muitos jogadores, né? A gente às vezes reclama que os nossos jogadores da base nem têm oportunidade no futebol profissional e já são vendidos, né? Aí também vem uma controvérsia nisso mesmo, porque muitos jogadores jovens nem pensam em passar no profissional, já querem logo sair fora, né? Então o clube não pode perder com isso, tem que ter jogador à altura e às vezes o estrangeiro corresponde muito bem aí. Uma falta dessa de um jovem que nem passa pelo time principal e já vai vendido. O que você acha disso aí? Deixe seu comentário, se inscreve no canal, tiver notificação e compartilha esse vídeo aí para chegar a mais pessoas. Valeu?